Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, as obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Então, o comentarista está unindo ao mesmo tempo um elemento ou uma virtude do fruto do Espírito em contraposição a uma obra da carne. Desta feita, na lição de número 5, que é a lição que nós vamos estudar hoje, que será tema e objeto da aula do próximo domingo na Escola Bíblica Dominical, o tema da lição é o seguinte: paz de Deus, antídoto contra as inimizades. O texto áureo, você pode ver aí na sua Bíblia, ou aí na tela, se encontra em João, capítulo 14, versículo 27, quando Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E a verdade prática, a paz, como fruto do Espírito, não promove inimizades e dissensões. Muito bem, meu caro telespectador, telespectadora, nós estamos iniciando o programa, eu e o pastor Fábio já estamos aqui a postos. Continue conosco, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer e uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição deste trimestre que trata sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Na lição de hoje, na lição de número 5, vamos falar da paz como uma virtude do fruto do Espírito e das inimizades como uma das obras da carne. Antes de começar o comentário da nossa lição de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês o meu mais novo livro, intitulado As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. É um livro onde nós tratamos a respeito de cada uma das obras da carne e também discorremos a respeito de cada uma das virtudes do fruto do Espírito. Inclusive, tem um capítulo sobre paz e outro capítulo sobre inimizades. Você pode adquirir este livro no site da editora Reflexão ou comigo aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Muito bem, essa palavra paz é uma palavra muito falada, está na boca de todo mundo, uma palavra, uma coisa muito desejada por muitos, haja visto que vivemos em um mundo de muitas guerras, de muitos conflitos, de muitas inimizades, e todo mundo quer a paz, todo mundo diz que quer a paz, mas todo mundo quer a paz só do seu jeito, de acordo com as suas condições. E nessa questão de almejar pela paz, nós vemos na palavra de Deus que o profeta Isaías identifica o Messias como o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. E nós vemos pela Bíblia Sagrada, conforme está aqui na introdução da nossa lição, que em Cristo Jesus, no Príncipe da Paz, podemos ter uma paz diferente. Há uma paz diferente da paz do mundo. O próprio Jesus, em João, no capítulo 14, versículo 27, Jesus falou as seguintes palavras: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Jesus está falando aqui de uma paz diferente. Por que é uma paz diferente? Primeiro, porque Jesus disse: eu vos dou a minha paz. É uma paz que é dada por Cristo. Não é uma paz simplesmente que surge por causa da ausência de guerras, mas é uma paz dada por Cristo. Em segundo lugar, que esta paz é de Cristo. Jesus disse: a minha paz. E em terceiro lugar, é uma paz diferente da paz do mundo, porque Jesus disse: não vou-la dou como o mundo a dá.
Então, meu querido irmão, meu amigo que nos escuta, nos assiste pelo programa Escola Bíblica Dominical em Debate, Jesus é o príncipe da paz que tem uma paz diferente para dar a cada um que se aproxima dele. No tópico 1 da nossa lição, a paz que excede todo o entendimento. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, ele fala que esta paz de Cristo e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, essa paz que Cristo dá é uma paz que vem de Deus, é a paz de Deus, é diferente porque excede todo o entendimento e é uma paz que guarda o nosso coração, é uma paz que guarda a nossa mente e assim sentimos muita alegria e muita tranquilidade. No grego, a palavra que é traduzida por paz em Gálatas, no capítulo 5, onde fala sobre as obras da carne, é a palavra eirene. A palavra eirene, que na maioria dos casos na Bíblia, é uma palavra que tem o mesmo significado de shalom no hebraico. No hebraico, os judeus usam no Antigo Testamento a palavra shalom, que é muito conhecida e é traduzida por paz. E no conceito hebraico do Antigo Testamento, shalom não é somente uma paz causada pela ausência de guerras. Shalom inclui sossego, tranquilidade, segurança, saúde, prosperidade e bem-estar material e espiritual. Essa era a visão hebraica no Antigo Testamento a respeito de shalom. Envolvia tudo isso. Então, quando alguém saudava outra pessoa com shalom, significa que estava desejando tudo de bom para aquela pessoa. Já no Novo Testamento, a palavra eirene é muito parecida, quase igual ao significado da palavra shalom, mas no Novo Testamento a ênfase não cai muito sobre essa questão da prosperidade material, mas no Novo Testamento a ênfase é na ausência de ansiedade e perturbação interior. Então, pastor José Roberto, a palavra eirene no Novo Testamento, que é traduzida por paz, ela é muito semelhante ao significado a shalom, mas não inclui muito aquela questão da prosperidade material, mas sim um bem-estar interior, ausência de ansiedade e perturbação interior. Muito bem, pastor. Então, depois dessa definição aí do ponto 1.1 sobre paz, nós vamos para 1.2, que trata a respeito da paz com Deus. É interessante, meu caro irmão, minha irmã, telespectador, telespectadora, que as preposições têm um significado todo especial na teologia bíblica. E aqui, quando nós falamos de paz, é importante que a gente faça a distinção entre a paz de Deus e paz com Deus. Para se ter a paz de Deus, que é essa virtude do fruto do Espírito, é importante ou imprescindível que se tenha a paz com Deus. E Paulo fala a respeito dessa paz com Deus na sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Paulo fala a respeito desse processo de reconciliação, a partir do qual nós, que outrora estávamos desgarrados, distanciados, perdidos, nós fomos atraídos novamente a Deus através do supremo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele, como ministro da reconciliação, nos atou, ou seja, nos uniu a Deus através do seu sacrifício. Nós que éramos inimigos de Deus, por causa da nossa condição pecaminosa, por causa da queda, passamos a ter paz com Deus. Paulo fala a respeito dessa atuação ou desse ministério também na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, no qual Paulo diz que nós somos reconciliados com o Pai e passamos a desfrutar de plena paz e comunhão com Deus. Então, isso acontece através do processo da justificação, quando nós somos declarados justos perante Deus e passamos a assumir uma nova posição em Cristo, por meio da morte e da ressurreição dele mesmo na cruz do Calvário. Então, pastor Fábio, nós sabemos já aí, definimos o que é paz, já falamos também sobre esta paz com Deus
Mais adiante nós iremos tratar sobre a paz de Deus, que essa paz, inclusive, que nós já adiantamos aqui, essa tranquilidade espiritual, mas ainda poderemos falar ainda sobre quem é o promotor dessa paz. É verdade, pastor José Roberto, já vimos que essa paz, ela vem de Deus. Jesus disse: eu vos deixo a minha paz vos dou. Antes de passar para o tópico 1.3 da nossa lição, pastor José Roberto, eu gostaria de ler aqui em Romanos, no capítulo 5, versículo 10, que diz que: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aqui fala da situação do pecador que está longe de Deus, é considerado inimigo de Deus. E quando ele crê em Cristo, quando ele se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele passa da condição de inimigo agora para ter paz com Deus por causa da justificação. Aí vem Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele diz que tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Deus é quem fez, quem promoveu essa paz e nos reconciliou com Ele. Muito bem, meus queridos telespectadores, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa. Vamos fazer uma breve pausa e rapidinho retornaremos para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando hoje sobre a paz, que é a virtude do fruto do Espírito que é gerada em nós, a fim de que nós tenhamos tranquilidade, confiança em Deus, mesmo nas situações adversas. Então, falamos aqui já anteriormente a respeito da paz com Deus e sobre a paz de Deus. O ponto 1.3 da nossa lição fala sobre o promotor da paz. E nós queremos ressaltar, como já o fizemos anteriormente, que essa paz é uma paz que é produzida conosco, mas, sobretudo, em nós. E ela é produzida em nós pelo Espírito Santo. E essa paz, ela é concedida de tal modo que nós passamos a ter confiança em Deus e a saber que Ele está no comando das nossas vidas e que mesmo diante das adversidades, nada temos a temer. Isso sabemos também por causa da justificação, da reconciliação. E como o pastor Fábio leu o texto lá de Corinto, onde Paulo fala que nós somos ministros da reconciliação, isso quer dizer que nós também devemos ser pacificadores. Jesus falou no Sermão do Monte a respeito dos pacificadores. Então nós, como crentes cristãos, seguidores de Cristo, também devemos promover a paz. Essa cultura aí da violência, pessoas cada vez mais querendo destruir umas às outras, o espírito de inimizade que tem predominado, a obra da carne que tem sido predominante em termos de facção, de partidarismo, inclusive dentro da igreja, precisa ser substituída pelo cultivo do fruto do Espírito. E aqui, ressaltando o tema de hoje sobre a paz. O texto que Jesus fala sobre sermos pacificadores está lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. E o comentarista aqui, inclusive, ele dá um exemplo de Isaac, lá no capítulo 26 do livro de Gênesis, quando Isaac estava habitando em uma terra estrangeira e ele estava sendo ameaçado pelos seus inimigos, e sempre que ele cavava os seus poços, os poços eram soterrados pelos seus inimigos. E ao invés de buscar briga, inimizade, Isaac optou pelo caminho
da persistência, continuou cavando seus poços e confiando em Deus que Ele dá a devida prosperidade. Então, de igual modo, nós devemos, ao invés de investir na intriga, na facção, no partidarismo, nós devemos investir na paz e na confiança no Senhor nosso Deus, sabendo que Ele é aquele que cuida de nós. Um outro exemplo bíblico também nós temos de alguém que demonstrou ser um pacificador, foi Abraão, que quando ele e Ló, o seu sobrinho, se mudaram para a região de Canaã, os pastores de Abraão e de Ló entraram em disputa, em inimizade, mas Abraão fez por opção seguir o caminho da paz. Inclusive deu o primeiro lugar para Ló, dando a ele a oportunidade, inclusive, de escolher o lugar para o qual ele queria ir. Então, vivamos, pois, dentro dessa direção divina e cultivemos cada vez mais o fruto do Espírito e a paz. Muito bem, pastor Fábio, é importante que essa seja uma cultura que prevaleça na igreja. Nós temos, inclusive, problemas de vez em quando dentro das próprias igrejas, porque algumas pessoas, ao invés de promoverem a paz, promovem a discórdia. É verdade. O crente, ele tem que ser um pacificador. É um mandamento bíblico, é uma coisa que tem tudo a ver com a natureza regenerada pelo Espírito Santo. Não se concebe a ideia de uma pessoa que se diz cristão e não move um dedo em favor da paz. Muito pelo contrário, se puder atiçar uma briga, uma arenga, uma discórdia entre as pessoas, ele faz e não faz nada para promover a paz. Essa palavra pacificador aí, no sermão no Monte das Bem-aventuranças, no início do Sermão do Monte, que Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores. O pacificador, veja que a palavra aí está na forma de verbo. O pacificador é aquele que tem alguma ação, faz alguma ação em promover a paz. E isso é importante, porque às vezes tem gente, pastor Zé Roberto, que ele não causa guerra entre ninguém, mas ele, devido à sua condição, ele pode promover a paz, ele pode evitar uma guerra, ele pode evitar uma discórdia, uma dissensão, uma peleja, ele pode fazer alguma coisa para promover a paz e ele simplesmente não faz, ele se omite e diz, não tem nada a ver com isso, mas o cristão ele tem que promover a paz. 1 Pedro, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, um versículo bem conhecido: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Normalmente, pastor Zé Alberto, muitas pessoas quando falam nesse versículo só se lembram da santificação, mas esquece de seguir a paz com todos. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 11, ele diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Observe aí, meu querido telespectador, que não é só você se apartar do mal, mas também tem que praticar o bem. Às vezes a pessoa diz, pastor, eu não faço nada errado, mas se você faz alguma coisa de bom, não é só deixar de fazer as coisas erradas, mas também fazer alguma coisa que é boa. E uma das coisas boas que a Bíblia recomenda que façamos é buscar a paz, mas não é buscar a paz assim, sem vontade, buscar por buscar, sem muito empenho não. A Bíblia diz, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, se esforce por alcançá-la. Apóstolo Paulo também falou sobre isso em Romanos, no capítulo 12, versículo 18. Capítulo 12, versículo 8. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, temos que ter uma ação proativa, pastor José Roberto, para buscar a paz, porque com isso a gente evita grandes problemas de inimizades, que é justamente uma das obras da carne, e é o tópico 2 da nossa lição. Isso mesmo, e é um mandamento, então, buscai a paz. Então, não é apenas algo que vem naturalmente, mas é preciso também que haja um engajamento para que essa paz exista em nós. O segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre inimizades, contendas, que é justamente a ausência
de paz. E o comentarista ele destaca 3 tipos de inimizades. A inimizade aí, ela está se referindo a uma palavra que está lá no grego, que é a palavra ektra, né, no grego, e ela serve para identificar 3 tipos de inimizade. Primeiro, é a inimizade para com Deus, conforme está lá em Romanos capítulo 8, versículo 7. A inimizade entre pessoas, que nós identificamos essa palavra lá em Lucas capítulo 23, versículo 12, e a hostilidade entre grupos, que é inclusive a referência que nós fazemos mais aqui nesse texto, porque também tem a ver com as obras da carne lá em Gálatas 5:20, as disputas que haviam no contexto da igreja, principalmente aquela dissensão entre os judaizantes, que faziam diferença em relação àqueles novos crentes gentios que eram ligados à igreja pelo Espírito Santo. Então a inimizade, ela existe não apenas no contexto fora da igreja, mas também dentro da igreja. E Paulo, quando estava ressaltando esse aspecto para os crentes lá da região da Galácia e para nós nos dias atuais, por conseguinte, era em relação aos grupos na igreja, que às vezes se formam em torno de determinados partidos, de determinadas posições, de determinados interesses, e havia dentro das igrejas da Galácia, bem como nas outras igrejas, como por exemplo lá em Corinto, grupos que estavam voltados às questões raciais. Haviam grupos que eram provenientes dos judeus helenistas e gentios, e por causa disso alguns judaizantes queriam que as pessoas se convertessem ao judaísmo para só depois se tornarem cristãs. Então é importante que nós tenhamos isso bem claro e defendemos que a igreja deve ser um espaço de integração, deve ser um espaço para se construir pontes ao invés de muros. Muito bem, nós vamos encerrar mais esse bloco, voltaremos em seguida para tratar um pouco mais sobre a questão da inimizade. Amados telespectadores, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos hoje estudando a lição de número 5, que fala sobre a paz como uma das virtudes do Espírito e sobre a inimizade como uma obra da carne. E já falamos sobre paz no tópico 1 da nossa lição e começamos o estudo do tópico 2 a respeito da inimizade. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, quando Paulo fala que as inimizades elas se constituem numa das obras da carne, e ele usa no Novo Testamento grego a palavra ektra, e essa palavra ektra, que é traduzida por inimizade, ektra é muito mais do que falta de amizade. Essa inimizade como obra da carne é muito mais do que falta de amizade. Ela denota um sentimento de ódio, de aversão, de malquerença e rancor profundo, como também uma paixão que impele uma pessoa a causar ou desejar mal a alguém. Então, vai muito mais além do que a falta de amizade e vai no campo aí da malquerência, da aversão, do ódio, e isso acaba impelindo a pessoa não somente a desejar mal a alguém, mas até a causar algum mal a alguém. Então, inclusive, você tem aí muito oportuno, o pastor Zé Roberto já salientou aqui no tópico 2.1, os 3 tipos de inimizade. O homem, no pecado, ele é inimigo de Deus, ele está numa relação com Deus, numa relação de inimizade. Inimizade entre as pessoas e hostilidade entre grupos e pessoas. Inclusive, pastor Zé Roberto, uma 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, fala que uma das características dos homens dos últimos dias, a Bíblia mostra que nos últimos dias o pecado na humanidade cada vez mais vai aumentar, e um dos adjetivos que ele usa para caracterizar os tempos difíceis dos últimos dias é a palavra irreconciliável.
diz que nos últimos dias os homens serão irreconciliáveis, ou seja, eles serão muito resistentes à paz. Eles vão ter muito uma atitude hostil contra outra pessoa ou grupos contra grupos, causando muitos problemas. Ele vai se negar a entrar num acordo de paz, não vai querer ter nenhuma tolerância, nenhuma aceitação do outro e vai querer cada vez mais viver naquela atitude hostil, como existia na época de Jesus, entre judeus e samaritanos. Então, assim, além de ter esse clima de hostilidade, eles vão ficar cada um para o seu lado e não querer de maneira nenhuma entrar num acordo. Não vai receber nenhum convite para sentar na mesa de negociação. São inflexíveis, implacáveis, duros, e isso, a inimizade causa muito esse sentimento no coração das pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa vigiar, ter cuidado para que não venhamos a cair nesse tipo de sentimento, até mesmo contra aqueles que nos perseguem, porque o cristão, ele é perseguido, ele é odiado pelo mundo, como Jesus bem falou, mas nós não podemos, vamos dizer assim, devolver na mesma moeda. Se formos vítimas de intolerância, não podemos nos defender também sendo intolerantes, não é verdade? Isso mesmo. E aí, justamente essa incapacidade de se reconciliar tem a ver com soberba. E o ponto 2.2 da nossa lição fala sobre inimizade e soberba. Por que é que muita gente tem dificuldade de fazer a paz, pastor Fábio? Isso acontece porque muitas vezes as pessoas se deixam tomar pelo sentimento da soberba. E quando a pessoa começa a se achar melhor do que as outras, ela tem dificuldade de viver em paz. E era isso que acontecia nas igrejas da Galácia. Gálatas capítulo 3, versículo 28, Paulo destaca que nisto não há judeu nem grego, nem fêmea, nem macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo, olha, no contexto do Evangelho, na comunidade de fé, na igreja, não faz diferença se você é judeu, se você é grego, se você é servo, ou se você é livre, se você é macho, se você é fêmea, porque todos sois um em Cristo. Então é importante que na igreja as pessoas saibam que elas devem viver umas para servirem as outras. Paulo escreveu aos crentes lá de Filipos, dizendo que ninguém deveria se achar senhor sobre os outros. Olha, vocês não devem ter nenhum sentimento de grandeza em relação ao outro, mas cada um deve servir ao outro, colocar a coisa do outro sempre em primeiro lugar. Então, quando isso acontece, então dificilmente haverá inimizade. A inimizade acontece por causa desse sentimento de soberba, de se achar grande, ou de pelo menos querer ser grande, de querer ser maior. Os discípulos de Jesus, inclusive, tiveram várias disputas em relação a isso, porque eles ficavam disputando entre eles quem era ou quem haveria de ser o maior no reino dos céus. E Jesus o que fez? Colocou uma criança no meio deles e disse que quem quiser ser o maior que seja como uma delas. Então, há esse problema de pessoas, pastor Fábio, que acabam gerando inimizades por causa da competitividade, da mania de grandeza e de uma querer ser maior do que a outra. Verdade, essa soberba, essa prepotência acaba fazendo com que a pessoa se ache melhor do que as outras, e a Bíblia diz que ninguém tenha um conceito ou uma avaliação de si mesmo além do que convém. Então a gente precisa ter cuidado, porque toda vez que pessoas ou grupos acabam se colocando, se achando superiores às outras, aí vem problemas de intolerância, de perseguição, e a paz vai embora. Há a segregação, e com a segregação vai acontecer também as facções. Inclusive o tópico 2.3 fala de inimizade e facção. O surgimento de divisões nos grupos sociais, como também de divisões na igreja. Isso aí muitas vezes é causada por essas inimizades.
na igreja de Corinto, Paulo disse que aqueles irmãos eram muito carnais. Os coríntios, eles eram muito carnais, porque uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, e outros diziam, eu sou de Cristo. Então tinha lá pelo menos 4 facções dentro da igreja de Corinto, e essas facções, elas não viviam em constante inimizades umas com as outras, e precisou Paulo interferir naquela situação, doutrinar, ensinar e dizer, está Cristo dividido? Porventura não sois carnais? Pelo fato de vocês estarem vivendo numa situação como essa, isso é uma demonstração de carnalidade. Esses grupinhos que existem aí dentro da igreja de vocês. Então isso é importante, tem que ter cuidado, e na comunidade cristã, na igreja, a gente vive e convive com várias pessoas. A igreja é muito heterogênea, tem pessoas de diferentes faixas etárias, de diferentes culturas, de diferentes entendimentos, mas todos devem estar unidos em Cristo Jesus. Se a gente não tem tolerância, não tem amor, não cede a nada, tudo tem que ser de acordo com o meu jeito, a minha forma de pensar, o meu achar, isso vai causar muitas inimizades e facções dentro da igreja. Devemos ter muito cuidado com isso. O apóstolo Paulo tem um conselho muito importante para todos nós em Colossenses 13 e 14, que eu vou já falar para vocês. Vamos, pastor Zé Roberto, fazer mais um intervalo, e na volta eu vou falar aqui um versículo em Colossenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, que tem um conselho muito importante do apóstolo Paulo para todos nós cristãos. Fique conosco e daqui a pouco retornaremos. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o 4º e último bloco da nossa lição. No final do bloco anterior, dissemos a vocês que iríamos ler aqui Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14, que é um conselho muito importante da palavra de Deus para todos nós, que diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, é o conselho do apóstolo Paulo para evitarmos as inimizades. É suportar uns aos outros, é perdoar uns aos outros. Se a gente tiver alguma queixa contra alguém, a gente deve perdoar, assim como Cristo nos perdoou. E, acima de tudo, pastor José Roberto, sigamos o amor, que é o vínculo da perfeição. Muito bem, então estamos partindo agora para o 3º ponto da nossa lição, que nos chama a viver em paz. Vivamos em paz. E ponto 3.1, o favor divino. Nós somente podemos viver em paz se nós não esquecermos que nós somos agraciados por Deus. A palavra rara no grego quer dizer graça. Inclusive, nós devemos saber que o fruto do Espírito, inclusive que nós estudamos na lição anterior, é alegria, e haris, graça. Então nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa em Cristo Jesus, é o favor divino, o favor imerecido, e por causa desse favor imerecido, nós também devemos viver em paz com as pessoas. Já dissemos aqui no bloco anterior que o que gera a inimizade na igreja são as facções, pessoas que às vezes se acham melhores ou maiores umas do que as outras, por causa dos seus cargos, das suas funções, por causa da sua condição social, econômica, por causa da sua visão política. Então, essas coisas podem acabar resultando em inimizade na igreja. Então, o ambiente eclesiástico deve favorecer a tolerância, o respeito uns pelos outros. Não é demais repetir aquela famosa frase de Agostinho, que diz que o amor que nos une deve ser sempre maior
do que as diferenças que nos separam. Então, isso é favor. Se eu não merecia e pela graça eu fui salvo, pela graça eu fui alcançado, de igual modo, eu também devo agir com graça em relação ao meu próximo. Pastor Fábio, nós também, além desse favor divino, devemos lembrar também da cruz de Cristo, que é o ponto 3.2. É verdade. Na nossa leitura bíblica em classe, em Efésios capítulo 2, versículos 11 a 17, Paulo fala do clima de inimizade que existia entre gentios e judeus. Esses dois povos viviam separados, mas Paulo disse que Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, ele fala aqui no início do versículo 15, na sua carne, no versículo 16, e pela cruz reconciliar judeus e gentios. Então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é a maior demonstração de amor de Deus pela humanidade, e por meio do sacrifício de Jesus, nós também podemos viver em paz com todos aqueles que também aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ao pé da cruz, todos somos iguais. Não importa se sejamos judeus, gentios ou qualquer grupo social que possamos nos identificar. Mas se estamos debaixo da cruz de Cristo, somos todos um, fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos conquistou esta bênção, esta possibilidade de vivermos em paz com todos. É uma coisa importante, pastor José Roberto, eu já tive experiência de viver em outros lugares, morar em outros estados, em outras cidades, depois de crente, antes de ser crente e também depois que eu fui crente. E eu tive uma experiência, por exemplo, quando eu fui morar em Viçosa, em Minas Gerais, eu não conhecia absolutamente ninguém lá, ninguém. Mas quando eu cheguei lá, o primeiro contato que eu tive com os irmãos lá da igreja, eu me senti em casa. Era como se aquelas pessoas, mesmo com uma cultura muito diferente da minha, e nunca a gente tinha visto antes, mas eu me senti em casa. A gente se identificou, porque em Cristo, por meio, na cruz de Cristo, todos somos um, e há aquele sentimento de pertencimento um ao outro, que a gente forma um só corpo. É isso mesmo. E aí, esse ponto 3.3 diz justamente isso. A nossa missão deve ser a de favorecer e promover a paz e a integração. Na igreja não deve haver essas panelinhas, esses grupinhos, que às vezes cada um puxa para o seu lado e para o seu interesse. A igreja deve ser um ambiente de integração, na qual nós devemos nos envolver, independentemente das nossas diferenças. Devemos saber que a graça de Jesus nos alcançou, e por isso nós devemos viver em paz uns com os outros. Afinal de contas, Jesus, Isaías capítulo 9, versículo 6, ele é o príncipe da paz, e a paz que ele nos dá é uma paz que o mundo não conhece, e que nós na igreja, como o pastor Fábio acabou de ilustrar, podemos desfrutar e podemos experimentar. Muito bem, nós estamos caminhando já para o final do nosso programa. Temos estudado hoje a respeito da paz, pastor Fábio, uma paz que excede todo o entendimento, que às vezes as pessoas não conhecem, né? É verdade, pastor José Roberto, e quando a gente fala nesse assunto de paz, eu quero, à guisa de conclusão aqui, enfatizar a importância do engajamento pela paz e na paz, a ação pacificadora de cada um de nós. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 12, 14, diz: seguir a paz com todos. Temos que ter paz com todos para poder, só tendo paz com todos, teremos condições de promover a paz. E vou repetir mais uma vez,
1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, que é muito forte este versículo, neste tema que diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Muito bem, então o nosso programa está se encerrando, mas queremos convidá-lo a continuar o debate lá na Escola Bíblica Dominical, na sua congregação, na sua igreja. Todos os domingos tem uma aula especial, um momento de interação imprescindível. O programa da TV, os blogs, programas de rádio, no YouTube, não substitui a sua presença na Escola Bíblica Dominical. É verdade, e o debate continua na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação, e se você quiser saber mais e ler mais sobre esses assuntos e outros das demais lições, adquira o nosso livro As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, porque nesta literatura, neste livro, nós abordamos todos esses assuntos da nossa lição. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito bem, fiquem todos na paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor.